Exercício 4. Qual a massa de NH3 produzida a partir de 33,6 gramas de N2? O NH3 é uma substância denominada amônia. Ela é produzida a partir da reação entre o gás nitrogênio, que é o N2, e o gás hidrogênio, que é o H2. Esta reação ela precisa ser balanceada, ou seja, a quantidade de átomos dos elementos que eu tenho à esquerda da reação tem que ser igual à quantidade dos mesmos átomos que se encontram à direita da reação. Uma forma de nós fazermos isso é inverter os índices dos elementos. Então, nós temos aqui 3 hidrogênio e aqui nós temos 2 hidrogênios. Então, eu coloco o 2 do hidrogênio da esquerda à frente da substância na direita e coloco o 3, que é índice do hidrogênio da direita, à frente da substância à esquerda. Desta forma, a equação está balanceada. Então, pela equação balanceada, nós sabemos que 1 mol de nitrogênio reage com 3 mols de hidrogênio, formando 2 mols de amônia. Cada mol de nitrogênio tem 28 gramas, uma vez que a massa do nitrogênio é 14, então nós temos 2 nitrogênios, 2 vezes 14, 28. Cada hidrogênio tem massa valendo 1. Como nós temos 2 na molécula de hidrogênio, dá um total de 2 unidades, multiplicado por 3 dá 6. Como estamos falando de mol, então nós temos aqui 6 gramas. A soma das massas dos reagentes tem que ser igual à soma das massas do meu produto, que é 34 gramas. Se você fizer a conta para o total das massas atômicas de cada átomo da amônia, multiplicando por 2, chegará aos 34 gramas também. Então, a pergunta do exercício é: qual a massa de amônia? Então, existe uma massa X de amônia produzida a partir de 33,6 gramas de nitrogênio. Então, nós temos que descobrir quantos gramas de amônia são produzidos a partir desta massa de nitrogênio. Pela estequiometria da reação, nós sabemos que 28 gramas do gás nitrogênio produz 34 gramas do gás amônia. Se partirmos de 33,6 gramas, produziremos uma quantidade X. Fazemos a regrinha de 3, então X será 34 vezes 33,6 dividido por 28. 34 vezes 33,6 dá 1142,4 e vamos dividir esse valor por 28. O resultado final dá 40,8 gramas. Esta é a massa de amônia produzido a partir de 33,6 gramas de nitrogênio. O exercício 5 diz o seguinte: a fermentação do açúcar produz álcool etílico, segundo a equação. Qual a massa máxima de álcool etílico que pode ser obtida a partir de 500 gramas de açúcar? Então, nós temos a equação da fermentação do açúcar, né, da glicose, produzindo álcool etílico, também chamado de etanol, e gás carbônico. Nós temos que balancear esta equação, ela não se encontra balanceada. Então, nós temos 12 hidrogênios do lado esquerdo e temos 6 hidrogênios do lado direito.
Para balancear, nós colocaremos o número 2 aqui na frente do etanol, pois 2 vezes 6 dá 12. Temos 4 carbonos aqui no etanol, enquanto que na glicose temos 6. Faltam 2 carbonos do lado direito. Então, colocaremos o número 2 na frente da substância gás carbônico. Por fim, o oxigênio estará balanceado. Nós temos 4 oxigênios aqui no gás carbônico, 2 no etanol, por conta desse coeficiente, dá um total de 6, e nos reagentes nós temos 6 oxigênios. Então a equação está balanceada. Para cada mol de glicose, são produzidos 2 mols de etanol. A massa molar da glicose é 180 gramas. Para encontrar esse valor, basta multiplicar a massa, o número de massa, né, de cada um dos elementos que compõem a glicose e multiplicar pelo índice. Então, a massa atômica do carbono é 12, o hidrogênio é 1 e o oxigênio é 16. 6 vezes 12 dá 72, 12 vezes 1 dá 12, multiplica 6 por 16 dá 96, somando tudo, 180 gramas. A massa molar do etanol é 46, e nós temos 2 mols, então 2 vezes 46. O mesmo deve ser feito para encontrar a massa do etanol. Nós temos 2 átomos de carbono, vezes 12 dá 24, 6 átomos de hidrogênio, cada um valendo 1, dá 6, dá 30, o oxigênio é 16, dá 46. Então, para cada 180 gramas de glicose, obtemos esta massa de etanol. Ele quer saber qual a massa máxima de álcool etílico, ou seja, etanol, X, que se obtém partindo-se de 500 gramas de glicose. Então, X será 500 vezes 2 vezes 46 dividido por 180. Você pode realizar essa conta na calculadora ou, se quiser fazer à mão, podemos simplificar algumas coisas para facilitar a conta. Então, podemos cortar esse zero em cima e esse zero embaixo. Podemos simplificar esse 2 com esse 18, ficando apenas 9. Então, podemos prosseguir com a conta. 50 vezes 46 dá 2.300, dividido por 9. Então, o resultado final dá 255,55 gramas. Esta é a massa de etanol produzido a partir de 500 gramas de açúcar. Próximo exercício, exercício 6. Na produção de vinho, o dióxido de enxofre, SO2, é usado como conservante a fim de, reagindo com o oxigênio do ar, impedir que este oxide o vinho, transformando-o em vinagre. A equação química da reação do SO2 com o oxigênio do ar é: calcule a massa do produto formado na produção completa, na oxidação completa de 192 mg de SO2. Esta equação ela não se encontra balanceada. Para balancear, nós podemos proceder de duas maneiras. Colocar o número meio na frente do oxigênio ou multiplicar tanto o SO2 como o SO3 por 2. Vou colocar o meio na frente do
O2. Então, ele pede para a gente calcular a massa do produto formado, nesse caso o SO3, na oxidação completa de 192 miligramas de SO2. A massa do SO2, o enxofre vale 32 unidades, o oxigênio vale 16, vezes 2 dá 32, então dá um total de 64 gramas. Então, 1 mol de SO2 equivale a 64 gramas dessa substância. Do outro lado, nós temos também 1 mol de SO3. A massa do SO3, basta nós somarmos 64, que é a massa do SO2, mais 16, que é a massa do oxigênio, pois o SO3 tem um oxigênio a mais que o SO2. Então, somando esses valores, dá 80 gramas. Então, 80 gramas. 64 gramas produz 80 gramas de SO3. Se partirmos de 192 miligramas, obteremos uma quantidade X. Então, X será 192 miligramas vezes 80 gramas dividido por 64 gramas. Observe que eu fiz questão de colocar as unidades para ficar mais claro o uso do miligramas. Normalmente, somos orientados a transformar todas as unidades e deixá-las todas iguais. Isso poderia ser feito também. Mas observe que eu divido gramas por gramas, a minha resposta será em miligramas. Então faremos. Aqui também pode ser simplificado de alguma forma, né? 64 dividido por 8 vai dar 8, 80 por 8 dá 10. Você poderia simplificar dessa maneira e fazer a conta com mais facilidade. Então, 192 vezes 80 dá 15.360, dividido por 64 dá 240, que é a resposta final. Observe como eu falei, nós podemos fazer essa conta da seguinte maneira. Se eu simplificar 80 por 8, dá 10. Simplificando 64 por 8, dá 8. 192 dividido por 8, 19 dividido por 8 dá 2, que é 16. Sobra 3. 32 dividido por 8 dá 4. Multiplicado por 10, 240 miligramas. Esta é a resposta do exercício 6.